Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara, muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais uma entrevista e hoje vamos falar sobre livro aqui na TV Câmara e para isso estamos recebendo o escritor e também memorialista Antônio Pedroso Júnior. Pedroso, muito obrigado pela sua presença aqui, seja bem-vindo. Eu que agradeço, André, agradeço a você, a equipe aí da TV Câmara, o Nivaldo, o Nelson, o Rubão, o pessoal todo. E estamos aqui à sua disposição para falar desse novo trabalho nosso. Pedroso que é de Bauru, né? Atualmente mora em Sorocaba, mas não perdeu os vínculos aqui com a cidade. Sem limites, né? Tem um umbigo enterrado aqui ainda. E agora vai lançar no mês que vem, né, Pedroso, o livro Sorocabana, União e Luta. Isso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho o que é esse livro. Bom, era uma ideia antiga, por causa de outras pesquisas que eu fiz, que surgiu documentos falando da atividade da União dos Ferroviários da Estrada de Ferro Sorocabana. Na época, a autarquia, a empresa pública, não podia ter sindicato, era proibido pela legislação de Getúlio Vargas, então eram criadas associações ou uniões, da Casa Sorocabana, União dos Ferroviários. Eu tinha esse material, inclusive por causa do meu pai, que foi um dos demitidos em 64 da Sorocabana, quando do golpe militar. E eu conversando um dia com o companheiro Antônio Neto, presidente da CSB, ele falou, pô, precisa colocar isso no papel. Eu falei, mas então não está difícil, porque está quase montado esse trabalho, né? Então fui acabar de fazer as pesquisas e estamos lançando agora, dia 27 de junho, no Memorial da Resistência em São Paulo, no Largo General Osório, antigo prédio do DOPS, no dia 27 de junho às 14 horas. E posteriormente em julho estaremos em Bauru com o apoio das centrais para lançar também o livro em Bauru. Julho, né? Julho. Agora, para quem está em casa entender, qual é a ligação desse livro que fala de Sorocabana, União e Luta? Num primeiro momento dá a entender que ele tem a ligação total com a ferrovia, mas tem a ligação também com o golpe, com a ditadura militar. Como é que é esse laço? Na realidade, nós pegamos nesse período, né, da União dos Ferroviários, da Associação dos Ferroviários, as entidades sindicais da Sorocabana, nós pegamos os dois regimes fechados que nós tivemos no século passado. Nós pegamos o Estado Novo, de Getúlio, e pegamos também, posteriormente, o golpe civil-militar. Não esquecendo num período que pouca gente fala, que falam que a gente vivia numa democracia e tal, que foi o período do Eurico Gaspar Dutra, de 46 a 50. Porque também houve muitas punições, muitas perseguições em cima da classe operária e especialmente da classe ferroviária, que era mais organizada naquele momento. Então, nós pegamos tanto lá atrás, né, as lutas. O que era a luta do ferroviário? Certo? Vou lembrar uma, até ontem à noite eu estava comentando. Semana Inglesa, ninguém mais sabe o que é isso. Semana Inglesa era o direito do ferroviário, do trabalhador, trabalhar de sábado até meio-dia. Que a jornada era de segunda a sábado até 18. Então, para abreviar 4 horas de trabalho, foram greves, foram punições, foram demissões, tal, que não conformaram. Outra coisa que os ferroviários também, através da União e da Solidariedade, que eles participavam dos outros movimentos sociais da cidade. E causa espanto quando você acha aí em Bauru, você acha em Sorocaba, em Santos, na Baixada Santista, cheio de documentos, do pessoal fazendo protestos, manifestações, para que os grandes empresários pagassem o salário mínimo para a mulher. Embora previsto na CLT de Getúlio em 1940, até o final dos anos 50 não era pago o salário mínimo para a mulher operária. A alegação do patrão que mulher não precisava de dinheiro para sobreviver, precisava comprar um pano de chita, né, que nem existe mais, e uma pintura, então não foi o Maluf o precursor nessa história, né? Para arrumar casamento, então não precisava de dinheiro. Tá? Uma das grandes brigas da classe ferroviária foi para que a mulher passasse a receber o salário mínimo. Ou seja, eles encampam a luta de outras classes. De outros campos sociais. Né? Interessante. Tá? Eles tinham uma participação ativa no movimento contra o custo de vida, que era a caristia, de apoio a outros movimentos reivindicatórios de outras categorias, né? Que você tinha, por exemplo, aqui em Bauru, era uma cidade essencialmente de funcionário público, né? Ferrovia e autarquias públicas. Mas já a partir de Sorocaba tinha o forte das tecelagens, além da ferrovia. E quem que o maior contingente de pessoas empregadas nas tecelagens? Mulheres. Então os ferroviários iam encampar a briga tal para conseguir a igualdade do salário da mulher. Isso está no livro? Está no livro. Mas eu acho que o ponto forte, posso estar enganado, até porque eu não vi o livro ainda, estou supondo, foi quando houve o golpe de 64. Sim. E aí o bicho pegou. Sim, com certeza. Assis, por exemplo, é uma cidade, não é grande, eu gosto de Assis, mas não é uma cidade grande.
Bauru tivemos 40 pessoas presas no golpe militar de 64. Da ferrovia? Não, na cidade. Geral. Geral. 40. E é bem maior que Assis. Assis teve 48 ferroviários presos em 64. Só ferroviário? Só ferroviário. Fora outras pessoas da sociedade. Professores, médico. Foi em Assis. Botucatu também encheu a cadeia. Então foi quando veio o golpe de 1º de abril de 64, a primeira tacada foi tirar de circulação as lideranças que poderiam fazer algum movimento contra os golpistas. Tá? E, por aquilo que eu falei no início, né, a categoria mais organizada e mais forte naquele momento eram os ferroviários. O metalúrgico foi na década de 70. Então eles procuraram castrar e prender essas lideranças. Mas aí tivemos outro problema. Governava o estado de São Paulo Adhemar de Barros, certo? E o Adhemar tinha alguns adversários na classe ferroviária. Até tem um que tem parentes que residem aqui em Bauru, ele atuou em Bauru, Celestino dos Santos, foi deputado estadual constituinte em 47. Daí foi para o Partido Comunista Brasileiro, foi cassado o registro, ficou 2 anos e saiu. Em 64, Celestino era aposentado, mas não só ele, mais 5. Certo? Aposentado da ferrovia. Da ferrovia. Da Sorocabana? Da Sorocabana. O artigo 1º do decreto do senhor Adhemar de Barros, certo? Fica convocado ao retorno ao serviço o senhor Celestino dos Santos. Só ele? Só ele. Artigo 2º. Fica demitido a bem do serviço público o senhor Celestino dos Santos. No mesmo decreto, ele cassou a aposentadoria do cidadão. Que coisa, né? Imagine, já era aposentado. Já era aposentado. Já tinha cumprido o seu tempo de serviço. Foi isso que eu achei interessante, né? Não só ele também depois, né? Não, foi dos 43 demitidos da Sorocabana, 6 eram aposentados. 6 tiveram que voltar para o serviço para ser demitido. Para ser demitido. Né? Nem chegaram a trabalhar. Eu tenho até a cópia do decreto aqui, a cópia do decreto da Adhemar, eu acho. Eu até vi no livro que tem bastante ilustração, várias fotos, né? Tem fotos, tem manifestos, documentos, tem bastante. Chama que eu brinquei com você antes de começar a entrevista, né? A polícia política fez um favor para a história brasileira. Porque qualquer manifesto, qualquer reunião era monitorada. Não podia ter uma reunião pública de qualquer espécie, associação de moradores de bairro, qualquer coisa, se não tivesse a presença de um investigador do DOPS para fazer o relatório. E todos esses relatórios estão arquivados até hoje no fundo do DOPS do Arquivo Histórico de São Paulo. E junto com esses relatórios vão manifestos, fotografias. Tá? Então a polícia política é uma maravilha do aspecto de preservar a história da classe trabalhadora no Brasil. E para escrever esse livro, o senhor procurou muito, deve ter usado esse arquivo. Muito. Como é que foi o processo para escrever? Porque a gente vê aqui, por enquanto é um boneco do livro, não é o livro ainda pronto, mas ele tem quantas páginas? 448. Muita coisa, Muita né? coisa. Como é que foi esse trabalho para garimpar, Pedroso? Porque a minha intenção era colocar nesse trabalho no início, não somente os punidos de 64, mas também os punidos de 48. Nós chegamos no ponto, falei, esquece 48, deixa para outro trabalho que ia ficar... Não coube. Ia ficar já ficou meio grande o meu gosto, né? E aí, falei, vamos suspender 48 e deixar para outra ocasião. E como é que foi para conseguir esse material? Até porque os 43 emitidos, o senhor me falou antes da gente começar a gravar que só 3 deles continuam vivos. Só o Reginaldo Baladão Imprudente, que foi deputado estadual, tem parentes em Bauru, a dona Vali Bedinelli e o Francisco Gomes, os 3. E aí como é que foi para contar essa história de 40 pessoas que já não são mais vivas? A questão é a seguinte, eu atuo no Fórum Permanente dos Ex-Presos e Perseguidos Políticos de São Paulo. Tá? É uma entidade que nós criamos para preservar a história e para encaminhar a luta desse pessoal. Em decorrência dessa minha atuação no Fórum, eu adentrei, acompanhando com mais de 200 processos de anistia na Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. E os ferroviários me procuraram, a grande maioria. Então, para você entrar com o processo, tem que ter documento. A prova da perseguição, tal. Então, a montagem desses processos me facilitou muito em termos de documento. Tá? Tem um documento lá do Arco da Velha, entendeu? Para fazer a pesquisa. E, posteriormente, para arredondar a pesquisa, procurei os familiares, quem foram localizados. Tem um pessoal que tem um arquivo muito vasto, tem um muito bom, um pessoal que guarda o material. E, finalmente, o fundo do DOPS do Arquivo Histórico de São Paulo, que tem muita coisa. Tá? Tem muita coisa. Agora, uma curiosidade é que desses 43 que foram demitidos, entre eles consta o bauruense, aliás, botucatuense, né? Antônio Pedroso, que morou em Bauru e que, por coincidência, é seu pai, né? É meu pai. E como é que foi essa relação de escrever do seu pai? Se tinha memória do que ele contava? Chegou até alguma gravação dele? Como é que foi? Gravação, infelizmente, não tenho. Ele faleceu já há algum tempo, faleceu em 78, e faleceu precocemente, e
Foi uma vacilada. Não era meu pai, não, mas era uma figura. Quem o conheceu, quem lembra dele, da velha guarda aí, o velho Pedroso era uma figura, né? E ele era delegado da União dos Ferroviários aqui em Bauru, representante da União. Quando chegou em 64, ele foi preso, permaneceu 2 meses preso aqui na cadeia pública de Bauru. Libertado, foi iniciado um processo administrativo na Sorocabana, sem direito à defesa, até por ironia do destino, para se embasar a demissão dele, eu tenho a cópia desse documento. Eles se baseiam num cara que era sargento da polícia de Botucatu, do bairro dos Lavradores, que era o homônimo dele, Antônio Pedroso. Tá? Não tem nada a ver com a ficha do meu pai, porque ele atuou sindicalmente no processo que o levou à demissão. Posteriormente, em 69, começo de 69, ele foi novamente preso e daí encaminhado para São Paulo, acusado de ser um dos, e isso não era verdade, acusado de ser um dos fundadores do Agrupamento Comunista de São Paulo. O Agrupamento Comunista de São Paulo é o embrião da Ação Libertadora Nacional, que era comandada pelo Carlos Marighella e Joaquim Câmara Ferreira. Então a gente acompanhou desde criança essa história, vendo reuniões dele na minha casa, com os companheiros ferroviários e conversava muito com ele, tinha um diálogo muito fácil, né? Então tem muita coisa que ele deixou anotado, muita coisa ele anotado, aquela letra de ferroviário, uma letra até bonita e tal. Eu tenho muita coisa dentro que eu guardo que ele deixou anotado, que deu para aproveitar muita coisa. E qual que foi a maior dificuldade desse trabalho? O tempo. Você não tem aquela maquininha do professor Pardal, né? Aquela maquininha do tempo, né? É duro. Você vai conversar com pessoas aí hoje, 85, 90 anos de idade. Às vezes o cara não tem um documento. Você vai confiar na memória oral, é uma dificuldade. Até porque com 90 anos já começa a falhar, né? Tem exceções. Temos aí o companheiro Rafael Martins Melo, está com 91 anos de idade, viaja o Brasil inteiro, faz audiência, são exceções. Então, realmente, com a parte assim, testemunhal, foi um pouco prejudicado, porque a maior parte já foi embora, né? Já faleceu. E os poucos que estão aí, o Chico Gomes, que é um dos sobreviventes, é uma história de vida fantástica, você tem que tomar uma garrafa de café com ele para abrir o bico de alguma coisinha. Ele é daquela época em que não pode falar nada. Entendeu? E ainda mantém isso até hoje. Eu não conheço ninguém por nome verdadeiro, tudo por nome e codinome. Que coisa. Você chega para falar. Porque é até engraçado, mas é engraçado esse fato, mas a ditadura deixou muitas marcas em quem sofreu, né? As pessoas que sofreram as punições da época, Olha, André, a perseguição, até hoje guarda isso, né? Eu vejo o governo militar não deixou tão somente marcas naqueles que sofreram as perseguições, nos seus familiares e tal, mas deixou uma marca na sociedade em geral. Certo? Nós estamos numa TV política, num poder público, uma TV Câmara. A gente vê a dificuldade hoje em dia de quadros capacitados para disputar cargo público. Certo? Quem às vezes tem condições não quer ir com medo de se misturar com o que está acontecendo por aí. Exatamente. Tá, então, com a proibição, durante 24 anos, você falar de política na igreja, no boteco, na escola, que nós tínhamos o decreto 477 que expulsava o estudante que ousasse fazer política, nós castramos uma geração. Aquela geração e não evoluiu. Então não temos quadros políticos, não temos uma definição hoje clara o que é direita, o que é centro, o que é esquerda. É um balaio de gato total, isso aí está nítido percebendo na imprensa. Eu vejo a culpa da ditadura, o regime fechado, durante 21 anos, onde se era proibido falar em política. E isso é como se fosse um corte mesmo, né? Numa planta que demora muito para brotar novamente, crescer. Já se passaram mais de 30 anos, né, do regime que se libertou da ditadura e até agora não conseguiu ainda se recuperar, né? Não conseguiu. E vai demorar. Vai demorar. Voltando na questão desses 43 demitidos, o que eles fizeram depois? Eles conseguiram retomar o cargo? Não, perderam, por exemplo, seu pai. O que seu pai fez depois que foi demitido? Meu pai, quando ele faleceu, ele era aposentado pelo INSS. Ele completou o tempo. Não conseguiu recuperar? Não. Quando meu pai foi demitido, faltavam 28 dias para ele aposentar no Sorocabana. Ele não estava aposentado, faltavam 28 dias. Daí somente teve a lei da anistia 6683 de 79, que determinava a recontratação desse pessoal. O governador de São Paulo é o Maluf não aplicou a lei. Tá? Então, esse pessoal de Sorocabana, enquanto os outros, rede ferroviária, em 79, depois da lei da anistia, foram reintegrados no serviço,
maior parte dos casos, reintegrados já aposentados. Que já tinham idade, né? Na Sorocabana não. Na Sorocabana perpetuou até 83, quando começou o governo Montoro. O Montoro que foi aplicar a lei da Anistia de 79. Muita gente tinha morrido? Já tinha. Não tinha tanto, mas tinha. Daí minha mãe é beneficiária, minha mãe é pensionista do meu pai, né? Como ferroviário de Sorocabana. Pelo menos isso foi reparado, então. Foi 19 anos, sem receber um tostão, mas foi reparado. E ela é viva ainda? Minha mãe está com 95, vai indo para 95. Está meio cambaleando esses dias, mas uma vitalidade. Ela participava ativamente com meu pai, né? Isso que eu ia dizer, ela deve ter uma memória muito grande dessa época e de tudo que ele viveu, né? Tinha. Hoje não tem mais. Não tem mais. Hoje não tem mais. Mas na época aqui em Bauru, meu pai era da delegacia dos ferroviários de Sorocabana, e foi criado aqui em Bauru a Associação das Donas de Casa de Bauru, que brigava com melhorias em bairro, serviço de água, custo de vida e tal. E naquela época a presidente da associação era minha mãe. E a secretária faleceu agora recentemente, a companheira, já saudosa, dona Dercy Gasparini, era secretária dessa entidade. O Gasparini fugiu de 64, meu pai preso, os caras tomaram conta da entidade, certo? Interviram e depuseram. Interessante, é uma história muito, muito, muito legal e que tem um capítulo praticamente nesse livro, né? Vai ser lançado quando, então, Pedroso? Para quem ficou interessado... 27 de junho, no Memorial da Resistência. 27 de junho. Junho, o sábado, às 14 horas, Memorial da Resistência. O Memorial da Resistência é em São Paulo, no Largo General Osório 66, na Santa Efigênia. É o antigo prédio do DOPS, que era o centro de prisão e tortura no estado de São Paulo, antes da criação da UBAN e do DOI-CODE. Hoje, praticamente tem a Pinacoteca nesse prédio, e tem o Memorial da Resistência, que é um verdadeiro museu que foi a Resistência. Você entra nas celas preservadas, lá você vê a assinatura de Monteiro Lobato, preso pelo Petróleo Nosso, certo? Do general Leônidas Cardoso, Pedro Fernando Henrique. É uma mania que preso tem de escrever na cela, né? Uhum. Você vê figuras lá que... Eusébio Rocha, falecido, que foi o autor da emenda que criou a Petrobras. Então você vê figuras que estiveram presas lá por crime de opinião, né? Por pensarem diferente do detentor do poder, que é uma viagem ao passado, né? Então quem tiver a oportunidade de comparecer no lançamento do livro ainda pode visitar, vai estar aberto, será? Está aberto, na verdade está aberto, geralmente tem exposição constante lá, para quem gosta de história, para quem quer saber, é um belo lugar para ser visitado. E agora, os bauruenses devem também estar se perguntando quando é que vai ser lançado aqui em Bauru. O senhor vai ser em julho, julho, não tem a data definida ainda. Vem fazer o lançamento aqui. Ainda. Agora eu vou lançar agora dia 27 de junho em São Paulo, depois é Botucatu e Sorocaba, que foi a União dos Ferroviários que foi criada. Daí o próximo é Bauru, agora eu preciso fechar com o pessoal a data. Com certeza a gente vai divulgar a data aqui. Pedroso, quero agradecer muito a sua presença, que veio de Sorocaba aqui para falar com a gente. Muito obrigado mesmo, parabéns pelo trabalho, sucesso, e quem acompanhou aqui não perca esse livro, porque é um documento histórico com várias histórias, com vários fatos que que se passaram aqui na região, principalmente em Bauru. Muito obrigado. Obrigado, Sr. André, obrigado aos telespectadores da TV Câmara. E assim que eu tiver a data do lançamento em Bauru, faço questão de comunicar ao André, o pessoal da TV Câmara, para divulgar e contar com a presença dos amigos e companheiros de Bauru. Muito obrigado, Pedroso, e obrigado a você que acompanhou essa entrevista, pela sua audiência, e até a próxima. TV Câmara, se interessa para você, interessa para a gente.